Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um Curioseadas. Pois é, meus amigos, você achou que eu ia falar diário de Open Mic, mas não. Curioseadas, o meu podcast de curiosidades com piadas, tá bom? Não sei se focou, mas aqui tá escrito Curioseadas. Inclusive, para quem é deficiente visual, tem uma audiodescrição, né? Para quem tá vendo também no podcast, eu acabei de levantar uma placa que eu comprei e nunca usei, e aí eu resolvi usar aqui, mas não focou direito, então acabei não usando. Então vamos começar logo, né? Esse podcast é gravado aqui no estúdio Redani, o melhor estúdio de fotografia aqui de Cajamar e região. Então, se você é fotógrafo, se você tá querendo fazer um ensaio, é só uma pessoa e quer tirar foto, ou se você é um cachorro e quer tirar foto, enfim, não interessa. Se você é fotógrafo, é cliente, quer tirar foto em um estúdio profissional, cola aqui no estúdio Redani, onde estou gravando. Tem um fundo infinito ali, tem um cenário ali, tem cenário Dia das Mães, tem colchão, tem umas poltronas top, tem um sofá extremamente caro que a gente comprou, né, eu e minha esposa, para colocar aqui, e tem água, tem frigobar com água. Em vez de comprar filtro, a gente compra água mineral para os clientes. Então, se tá procurando um estúdio, vem para cá, pro estúdio Redani, aqui em Cajamar. Tá bom? Vem conhecer que você vai querer alugar e vai querer fazer seus ensaios, tudo aqui. E vamos logo, né, falar do assunto de hoje. Hoje o tema aqui é mortes curiosas, né? Esse podcast, para quem tá chegando agora, ele é um podcast de curiosidades, onde eu trago todo dia 7 curiosidades, 6 delas reais, uma inventada, e eu nunca falo qual é a inventada, fica a cargo da pessoa descobrir, tá bom? Então hoje vamos falar de mortes curiosas. Então, se você tem alguma história, algum histórico na família de uma morte bizarra, sei lá, se o seu avô morreu com uma vaca que caiu na cabeça dele, que tem aqui hoje, ou então o seu avô morreu afogado em Cheetos Bola, você pode pular, porque pode ter gatilho. Então, se você teve uma morte bizarra na família, volta no próximo, tá bom? O próximo tema vai ser outro completamente diferente. Toda semana a gente vem com um tema diferente, mas com curiosidades reais, 6 delas pelo menos, tá bom? Então vamos parar de enrolação, vamos começar logo. A primeira curiosidade é o seguinte: em 1997, uma vaca caiu do céu num barco na Rússia. Você lembra quando você era moleque? Alguém tacava uma bolinha de papel na sua cabeça na escola e aí você falava, joga a mãe pra ver se vaca voa? Todo mundo já falou isso alguma vez. Pois é, meu amigo, na Rússia a vaca voa. E qual é a chance da vaca? Vai vendo. O que aconteceu nesse caso? Ninguém morreu, é só a introdução, tá bom? Esse aqui é felicidade, zero morte. O que aconteceu? Em 97, um avião estava transportando vaca na Rússia. Não sei por que caralhos estavam levando vaca de avião, né? Porque não faz sentido. Em cima do mar. Leva de navio, pô. Será que as vacas enjoam? Eu não sei, enfim, estavam levando. E aí, por algum motivo, que eu sei menos ainda, uma vaca saiu voando do avião, caiu do avião em cima do mar e vai vendo, tava passando um barco embaixo. Mano, qual é a chance da porra da vaca acertar logo um barco no mar? Ela tem... Mano, 70% da porra da terra é coberta de água. 70% de chance de você jogar uma vaca, 70% de chance dela cair na água, em qualquer lugar do planeta. Um asteroide cair, 70% de chance de cair na água. Caiu na água a vaca, mas, mano, qual é a chance de cair em cima de um barco? Caiu em cima do barco, afundou o barco, todo mundo foi resgatado e todo mundo saiu com vida, menos a vaca. Então não foi, eu falei que não havia morte, mas havia. Então é só o primeiro caso aqui, não teve morte ainda. Por quê? Não foi a única vaca que caiu do céu, você acredita? Em Minas, uma vaca caiu do céu e aí, uma vez, deixa eu só dar aqui um relato. Uma vez eu tinha em casa um suporte de bike na frente da minha cama. Então, minha cama estava aqui, na frente da cama, na parede de frente, eu deixava minha bike ali, porque eu moro num apartamento de 47 metros quadrados, não dá para deixar uma bike em qualquer lugar, então ela ficava na parede. Um dia, o cordão que segurava essa bike lá caiu, e ele caiu na cama e não pegou em ninguém. Mas eu tomei um susto tão grande, meus senhores, que eu quase entrei pra essa estatística aqui, eu quase morri de susto, que eu soltei um grunhido. E aí aqui em Minas, o cara tava dormindo e aí caiu uma vaca na cama dele. Vocês acreditam? Pois é, eu não anotei o nome do cara aqui, mas é um mineiro. E aí a vaca caiu do céu em cima do telhado, quebrou o telhado, caiu na cama. E aí o cara, ele foi socorrido, foi pro hospital, contou o que aconteceu, falou, então, eu tava dormindo, de repente caiu uma vaca na minha cabeça. Que mundo vivemos, senhoras e senhores?
E aí, só que ele tinha uma hemorragia interna que não pegaram e ele acabou falecendo um dia depois. Então, meus pêsames pra família desse pobre mineiro, mas nesse caso não caiu de um avião, é um barranco. Então, tinha um barranco em cima da casa dele, a vaca tava pastando em cima do barranco, tranquilinha, deve ter escorregado, né? Foi comer ali um capim um pouquinho mais saboroso, sabe aquele da ponta? Deve ser mais gostoso. Ela foi pegar o da ponta, o barranco cedeu, ela caiu em cima do telhado, quebrou o telhado, caiu em cima do cara, o cara morreu com a vaca que voa. Olha que azar do caralho, né? Pois é, essa é a primeira morte curiosa. Você acha que é real ou fake? Deixa aqui nos comentários. A morte número 2, segunda morte curiosa. A segunda morte curiosa, né, desse podcast. É um outro animal, né, caiu do chão e matou um cara chamado Ésquilo. Pois é, o nome do cara é Esquilo, com acento no E, mas não, isso aqui eu juro que eu não inventei. Se você procurar, você vai descobrir. Ésquilo era um dramaturgo grego famoso pelas suas tragédias, né? Então ele escrevia tragédias e ele morreu por obra de uma comédia de Deus, que uma tartaruga caiu do céu na cabeça de Ésquilo e matou Ésquilo. Você sabia disso? Pois é, meus amigos, esse mundo é muito doido. Eu vou te falar um bagulho. Se tem um cara que tem senso de humor, esse cara é Deus. Porque, vou te falar, você pode até ser ateu, mas uma tartaruga cair do céu na cabeça de um dramaturgo e mata esse dramaturgo, e você vai achar que isso é obra do acaso, meu amigo? Você vai falar que não tem um roteirista escrevendo as histórias desse mundão de meu Deus? Você vai, eu tô quase um pastor aqui, já evangelizei muito mais gente do que aquele Miguel, aquele pastor adolescente. Mas o fato, né, é que você deve estar pensando, tartaruga na Grécia Antiga voava e agora elas morrem com um canudo. O que está acontecendo com as tartarugas desse meu Deus, desse meu mundo, meu Deus? E não, minhas senhoras, minhas senhoras, meus senhores, na verdade o que aconteceu com Ésquilo foi o seguinte, uma águia pegou uma tartaruga e saiu voando. As águias têm essa mania feia de pegar os animais, joga sobe lá em cima, solta lá de cima para ele cair e morrer. Aí ela desce, pega o animal morto e ela se justifica, entendeu? Ela tá na cultura politicamente correta, ela fala, eu não mato animais, eu sou carnívora, mas eu não mato. O que eu faço? Eu jogo lá de cima. Se cair de 60, 80 metros e morrer, a culpa não foi minha, a culpa é de Newton, que inventou a gravidade, né? A águia, ela faz isso. E aí nesse processo tinha uma cabeça de Ésquilo no meio, então a tartaruga bateu, matou Ésquilo. Existem algumas lendas, né, alguma discordância, mas a história mais aceita é essa daí e é a mais engraçada. Então realmente dizem que foi assim, a história diz que assim que Ésquilo, o famoso dramaturgo grego, morreu com uma tartaruga na cabeça, uma tartarugada. Que doideira, né? Pois é, essa foi a segunda. A terceira morte curiosa aqui desse episódiozinho é o seguinte, ó. O rei que morreu de rir. Vocês acreditam? Deixa eu ver se tem um nome, se eu anotei o nome dele aqui. O rei morreu de rir. Comeu um ganso inteiro, deitou com indigestão. Aí eu vou ler exatamente como tá aqui, mas acho que não tem o nome dele. Mas eu vou procurar, porque aqui, meu amigo, a gente não passa vontade. Rei que morreu de rir. Existem relatos históricos e casos recentes de pessoas, incluindo reis, que morreram de rir. Não, eu quero saber esse, cara. Martim I. Então esse aqui, ó, rei... Esse aqui ficou fácil de você saber que é verdade, hein? Rei Martim I de Aragão, ele morreu de rir. Vai vendo o que aconteceu. Não é que assim, nossa, ele foi num show do Diogo Andrade e deu tanta risada que morreu de rir. Não foi isso, meus amigos. Esse rei, ele comeu, né, um ganso inteiro, deitou com indigestão. Foi deitar já meio... Porra, você comeu um ganso, malandro? Eu nunca vi acho que eu já vi um ganso. É muito grande. Ganso é aqueles pato grandão que tem um pescoço grande e que às vezes enraba nas pessoas, nos parques. Eu acho que aquilo é ganso. Então ele comeu um ganso. Não fala que a cor do ganso era o cisne negro. Não é cisne, é ganso, né? Não tem ganso negro e ganso... Enfim, ele comeu um ganso. E aí ele foi dormir com indigestão. Daí o bobo da corte chegou e falou, cadê o rei? Aí os caras falaram, tá correndo o rabo da tua irmã. Aí não foi isso não. O que tá aqui? O bobo da corte... não. Ele foi dormir com indigestão. Comeu e deitou. Não foi dormir, deitou. E aí, naquela época, né? Na época do rei Martim I de Aragão, não tinha Netflix. Então ele tava sem sono, ele foi dormir e ficou deitadinho na cama. E a Netflix era ao vivo, né? E aí chegou o bobo da corte, e aí o bobo da corte falou,
Na verdade, o rei perguntou, né? Falou, bobo da corte, por onde você andou? E aí ele falou, eu estava comendo o rabo da tua irmã. E aí o rei começou a rir da insolência, porque ninguém tinha coragem de fazer essas piadas. O bobo da corte, o rei gostava do bobo da corte porque ele era o único que tinha coragem de zoar ele, de tratar ele de igual para igual, porque a comédia tem esse poder. E aí nessa, ele começou a rir, se engasgou, né, já tava passando mal. Começou a rir, meu amigo, deu um piripaque ali e morreu de rir. E o bobo da corte deve ter sido decapitado depois dessa também, né? E engraçado que não fala qual era a piada. Deixa eu ver qual que era a piada. Ah, aqui tem, ó. A piada que realmente o bobo da corte contou foi a seguinte, ó. Estava andando no vinhedo e vi um cervo pendurado pelo rabo, como se tivesse sido punido por roubar figos. Realmente, o humor vai mudando, né? Conforme o tempo, o humor muda. Então você vê que realmente, hoje dificilmente alguém morreria de rir com uma piada dessa. Mas o rei morreu, o rei Martim I. Tem um ano disso aqui? 1410. 1410, o rei Martim I de Aragão, hein? Tem alguma coisa a ver com Didi, hein? Ah, Didi, ó, você vê que não é à toa, tudo se encaixa. E ainda tem gente que é ateia, né? Então vamos lá, essa foi a terceira. A quarta curiosidade é o seguinte, ó, no ano de 340 a.C., um filósofo grego, mais uma vez os gregos aí, né? O nome desse cara era Demócrito. Demócrito, ele morreu de tédio. Vocês acreditam? Nunca pensei na vida que alguém pudesse morrer de tédio, mas na verdade não foi bem assim. Ele não morreu de tédio. Acontece o seguinte, esse cara, ele gostava muito de falar e ele fazia discursos intermináveis. E tinha nessa época, mais uma vez, não havia Netflix, qual que era a diversão dos gregos? Eles iam para um auditório, um parlatório e ficava falando, discorrendo sobre as suas teorias. Era muito comum os caras fazer isso. Aí o Demócrito, ele falava por horas e horas. Aí um dia, ele foi dar lá uma palestra sobre algum tema, por que estamos aqui? Essas coisas de quem não trabalha e fica com tempo de pensar, né? É a mesma coisa de podcastzinho de groselhidade, só que naquela época era filosofia que eles faziam. Então ele foi lá e começou a falar. Blá, 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 diz que não se sabe exatamente o quanto de tempo ele falou, mas a lenda não, né? A história diz que ele foi pelo menos 7 horas de discurso e tinha 12 pessoas ouvindo ele em volta. Certo dado momento, né, do parlatório dele, todo mundo dormiu e ele continuou falando, né? Aliás, não sei como é que sabem também que ele continuou falando se todo mundo dormiu, mas a lenda diz que ele continuou falando e todo mundo dormiu. Dado momento, depois de 7 horas, por isso que falam que é 7 horas, depois de 7 horas que começou o parlatório, um dos caras que tinha pescado acordou, falou, opa, caralho, não acabou ainda. Aí olhou o Demócrito cochilando, falou, mano, até o Demócrito cochilou no discurso dele, que coisa horrível. Aí ele foi lá e sacudiu e o maluco tinha morrido. Ele teve, na verdade, deve ter sido uma parada cardíaca ou se engasgou com a saliva, nem sabe exatamente do que ele morreu naquela época. O SUS não tava aí ajudando a vida da galera, né? E aí acabou falecendo e aí ficou essa história de que morreu de tédio com o próprio discurso. Na verdade, provavelmente foi algo mais triste que isso, né? Mas vamos acreditar nisso para ficar mais legal. Fechou? Essa foi a quarta morte curiosa. A quinta morte curiosa. A quinta... Pior que depois eu não corto e aí fica essa merda lá pro pessoal ouvir no podcast, no Spotify, né? Mas enfim, vamos lá. A quinta morte curiosa... Tá difícil, hein? A quinta morte curiosa é o seguinte. Eu acho que todo mundo já ouviu falar, né, de uma galera que faz que morre e não morre. Já viu? Acho que é narcolepsia o nome, não é isso? É narcolepsia? Qual que é o nome? Deixa eu ver, ó. Nome da doença que parece que morreu. É catalepsia, não tem nada a ver com narcolepsia, não. É catalepsia. Então a catalepsia é uma condição que a pessoa parece que morreu, mas não morreu. Sabe? Você vê, fala, mano, tá muito parecendo que morreu. Tá igual o tio Paulo. Mas quando você vai ver, pá, a pessoa acorda. Então o batimento cardíaco cai tão baixo que parece que a pessoa... Você olha e fala, morreu, mano, morreu, pode enterrar. E aí, inclusive, há relatos, né? Isso não tem nada a ver com a morte que eu vou falar aqui, mas há relatos de pessoas que depois que vai fazer a exumação... O que é isso aqui, hein? É pular de cá? Ah, isso aqui, ó. Deixa eu tirar aqui que tem um negócio poluindo
aí. Então, tem relatos de pessoas que são enterradas e quando vai fazer a exumação, a pessoa se debateu e tal, porque teve provavelmente esse bagulho de catalepsia. Enfim, o fato é, na quinta morte aqui, ó, uma russa, mais uma vez, a Rússia, né, nos dando pauta. A Rússia realmente é um lugar maravilhoso de Deus, então lá acontece cada coisa, meu amigo. E aí aconteceu, a mulher russa, ela teve essa catalepsia. E aí, meus amigos, ela não chegou a ser enterrada. No meio do velório, ela, acordou. Acordou do nada. Imagina o susto que você toma de você acordar e a sua família tá em volta de você te velando. Um baita susto, não é mesmo? Nós há de concordar aqui que ela tomou um sustão. E, meus amigos, vocês não sabem, ela tomou um susto tão grande que ela teve um infarto e morreu de vez. Você acredita? Eu devia ter pegado o nome dela, mas realmente a mulher russa, ela dormiu não, né? Teve uma catalepsia, então ela realmente ficou, todo mundo achou que tava morta. Levou pro funerário, o cara maquiou ela, tacou algodão no nariz da véia, e a véia, tá morta, a véia tá morta. Aí no meio do... Mano, imagina a galera em volta, tá ligado? Porque estão velando todo mundo triste, Tá todo mundo triste em volta não interessa quem seja a véia. Podia ter um ucraniano lá, vai estar triste porque é uma russa, a senhora morta. Então tá todo mundo triste. De repente a mulher, ai meu Deus. Aí o pessoal, ai, caralho, tá viva. Aí, uhul. Aí ela, o quê? Teve um ataque e morreu. Bom que já tava pronta, né? E aí, pior que eu acho que não deve ter sido assim, né? Eu acho tipo assim, imagina, agora, vamos falar sério aqui. Ela, realmente isso aconteceu. Todo mundo achou que tava morta, ela acordou no meio do velório, tomou um susto, teve um ataque do coração e morreu. Eu acho que não pode só falar assim, pessoal, agora é valendo, hein? Vamos continuar e vamos enterrar porque agora morreu de vez. Eu acho que deve ter chamado a ambulância. A ambulância levou pro hospital, ou veio um paramédico, constatou a morte de novo. E aí os parentes falaram assim, você tem certeza, meu amigo? Porque o antigo médico, nós já vai processar. Que falou que tava morto, quem que tá morto e acorda no meio do velório? Aí deve ter esperado um tempão. E aí uma puta expectativa, falou, não, qualquer hora ela volta. Os caras falaram, não, agora não volta não, viu? Agora deu um infarto fulminante, aí o coração da véia deu pau mesmo. Agora, agora não foi só o cabeçote. Agora usou o cabeçote, o bloco do motor, estragou tudo. Entendeu? E aí ficou nessa, hein? Mas ela acabou morrendo, de fato. Então, a quinta morte é foda. A quinta morte curiosa é essa aí, a russa, que morreu depois de estar morta, né? É um pouco triste, mas é engraçado, né? Já diria Charlie Chaplin, a comédia é uma tragédia, mais tempo, né? Fechou, então essa foi a quinta. A sexta morte curiosa é o seguinte: prefiro ter paz do que ter razão, já diria o velho filósofo MC Catra. E aqui, ó, teve um caso, a sexta morte é um caso real que aconteceu o seguinte: um advogado, ele ganhou um caso, então ele não preferiu ter paz do que ter razão, ele preferiu ter razão. E o que ele fez? A defesa dele era baseada no fato de que o cliente dele tinha disparado uma arma acidentalmente. Não foi de propósito, foi sem querer. E aí no tribunal ele foi mostrar que era possível a arma disparar sem querer. E ele reconstituiu o crime no meio do tribunal. E aí quando ele restituiu, a arma disparou e matou ele. E aí o juiz falou, realmente, eu nem sei se é verdade, mas pela dedicação do advogado, eu vos declaro marido e mulher. Não, eu vos declaro inocente. Pode voltar para casa, porque realmente esse advogado seu é muito bom. E aí realmente o cara morreu tentando provar o ponto dele e deu certo, né? No fim das contas ganhou, né? Eu não sei quem recebeu os honorários, mas o fato é que deu certo. O advogado aí, ó, parabéns, tá bom? Eu assisti Suits, né? Aquela série do advogado, e esse cara aí deixou o Harvey Specter no chinelo, tá bom? Porque ele realmente foi muito bom advogado. Parabéns a esse doutor aí, tá bom? Essa é a sexta morte. E pra finalizar aqui o nosso episódiozinho dessa semana, tem o seguinte: em 2007, nos Estados Unidos, uma rádio teve uma brilhante ideia de fazer um concurso chamado Hold Your Wii for a Wii. Para quem, não, assim como eu, não é Duolingo Super, né? Não treina todo dia aí, há mais de 8 dias o Duolingo e tá com o inglês enferrujado, vou traduzir para vocês. É um trocadilho que significa Hold Your Wii
for a Wii, que é Wii com 2 E, né? Hold our Wii for a Wii, que é segure o seu xixi por um Nintendo Wii. Que maravilha. Só pelo trocadilho já valia a pena tá aqui, não é mesmo? Essa notícia é maravilhosa. Quem faz uma campanha baseada num trocadilho desse, merece os louros da fama. Então, parabéns. A rádio é uma rádio tipo KGBTO, um bagulho assim. Não vou lembrar agora o nome da rádio, mas é KGBPO. Depois você procura aí pra ver que é real. E aí o que aconteceu? Uma mina. Qual que era a ideia da campanha? Você segurar o xixi por mais tempo, você ganharia, né, o Nintendo Wii. Só que não era só segurar o xixi, meu amigo. Quem tomasse mais água e ficasse mais tempo sem mijar. Uma mina tomou 7 litros de água. Ela ficou em segundo. Mano, essa história é triste. Você sabe que vai acabar em morte, porque é um episódio sobre morte. Mas só o fato de uma mina ter tomado 7 litros de água e ter ficado em segundo, ela nem ganhou o Nintendo Wii. Ela nem chegou a jogar Mario Kart, meu amigo. Ela só se fudeu porque ela morreu por intoxicação por água. Você sabia? Sabia que dá pra morrer de intoxicação por água? Na verdade, já sabia que chama afogamento, né? Mas enfim, não foi bem afogamento, porque ela parece, eu não sei explicar exatamente, mas se você tomar mais água do que você consegue processar, porque afogamento é água no pulmão. Nesse caso, não. A água foi pro lugar certo, foi pro estômago. Só que era muita água, o corpo dela não conseguiu processar tudo aquilo e ela acabou tendo um problema que eu não sei exatamente qual é. Se você for médico, me corrija aí. Mas ela, de fato, morreu. Então, essa é a 7ª curiosidade e nós ficamos por aqui, tá bom? Espero que você tenha gostado aí. Nós voltamos semana que vem. Se você não é inscrito no meu canal, desculpa, arrotei na cara de vocês que eu comi manga, acabei de arrotar um gosto de manga palma do caralho aqui. Então, se você tá assistindo um corte, provavelmente você não tá ouvindo isso aqui porque no corte não vou pôr essa parte. Mas se, cara, sei lá, por algum motivo você viu só esse pedaço, se inscreve no canal, chama Curioseadas, né, no YouTube, você busca no YouTube, deixa eu ver aqui o nome exato do meu canal aqui. Curioseadas, tá aqui, ó. YouTube, deixa eu ver, porque tem o barra, né? Não sei o que, barra, já faço pra você o link aqui, meu amigo, nós mostra o pau e mata a cobra. Ativar a extensão, nem sei que eu acabei de ativar aqui, deixa eu ver aqui, ó, meu canal. Ixi, ativei a extensão por PDF, não sei o que. Cadê meu canal, meu amigo? Cadê meu canal? Aqui, acho que é aqui, né? Curioseadas Podcast. Acessar seu canal. Então é isso, youtube.com/, aí tem um arroba, né? O arroba Curioseadas Podcast. Então lá sai toda semana um episódio completo de mais ou menos 20 minutos com essas 7 curiosidades e uma fake. E você, além de tudo, além de você conhecer curiosidades que você pode contar para seus amigos, você ainda joga um quiz interessante que você fica ouvindo e pensando, porra, essa deve ser mentira. Porra, essa deve ser mentira. E aí você vai ver e às vezes todas é verdade, porque às vezes também a brincadeira talvez seja não mentir. Já diria Silvio Santos. Tá bom? Então é isso, muito obrigado. Se inscreve no canal, manda pra alguém, fala, porra, olha só esse conteúdo aqui desse menino. Não presta? Quer dizer, presta sim, pô. Você sabe, você viu aí, o bagulho é legal. Então, eu como se fala? Tô me soltando ainda, então os primeiros ainda tá meio travado, porque eu já tava desbloqueado, aí eu parei de gravar com vídeo, agora eu tô voltando, então tá meio estranho, mas a gente vai se acertar e eu prometo que até o fim do ano vai estar maravilhoso esse podcast aqui, tá bom? Não vou desistir, tem muitas, vamos ver aqui, ó, eu postei 2 vídeos, quantos tem? Um tem 12 visualizações, o outro tem 6, mas eu não desisto porque eu sou brasileiro e aí nós vai até o final do ano gravando isso aqui, tá bom? Então é isso, se inscreve aí, me segue no Instagram também, o Diogo Andrade, no final tem 2D, lá tem vídeo de praticamente stand-up, pra caralho, assim, eu só posto vídeo de stand-up, não entrega, mas eu sou um comediante teimoso e vou tentar seguindo, emplacar algum vídeo de comédia e também sai os cortes aqui desse podcast lá, então segue lá, Diogo Andrade, tá bom? Então é isso, nada de armas, use camisinha e volte no próximo, valeu! É ali, eu tô olhando na tela, mas é aqui que ficou constrangedor, não ficou? Eu devia ter cortado antes, acho que eu cortei antes no fim das contas. Não cortei?
Caralho, sou eu que edito e fico me fudendo. Parabéns.